Oi gente, tudo bem? Meu nome é Douglas, estou falando aqui da Clínica Harmony. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre escoliose e vamos falar um pouquinho do disco intervertebral durante a escoliose. Uma pergunta que eu recebo bastante no consultório: por que os adolescentes com escoliose progressiva têm que usar colete, inclusive à noite? E eu acredito que a utilização do colete de forma noturna esteja relacionado também a esse mecanismo discal que eu vou explicar aqui agora. Todos vocês devem se lembrar que o disco intervertebral expande à noite. Nós temos aí as glicosaminoglicanas, essas proteínas que por eletroafinidade acabam puxando água para dentro do disco, e quando a gente tira aqui a pressão, da gravidade, a pressão axial da coluna, a gente se deita, os discos eles tendem a expandir. Quando você está falando de crianças e adolescentes, isso acontece de maneira bastante significativa. Elas chegam a ficar mais altinhas assim de manhã, até 1 centímetro, às vezes um pouquinho mais. No adulto não acontece tanto, mas na criança isso é relevante. Só, gente, que na escoliose idiopática a gente tem uma vértebra com rotação axial e com inclinação lateral também, de modo que eu acabo empurrando esse núcleo pulposo sempre para o lado da convexidade. E aí, gente, quando a gente está deitado à noite, o mecanismo de expansão desse disco, eu acabo aumentando esse acunhamento, porque a gente acaba expandindo mais o núcleo e o núcleo está lateralizado, e isso poderia ir agravando a convexidade gradativamente à medida que a pessoa vai dormindo. Esse disco acabaria por provocar ali um pump sucessivo durante as noites por esse mecanismo de hidratação. Ele está deslocado lateralmente. Então, acredito que o disco seja ativo no processo de progressão da curvatura. Citando também esse mecanismo, a gente falou que é o mecanismo de Gibbs-Donan, Citando também aí a lei de Reuter-Volkmann, onde a gente sabe que o acúmulo de carga compressiva pode influenciar no crescimento ósseo. Se nós temos ali, gente, vértebras com esse tipo de posicionamento em rotação nesses eixos, nós temos aí uma carga compressiva assimétrica no corpo da vértebra, diferente dela estar bem posicionadinha. E isso poderia também ser um fator que propiciaria um ciclo vicioso, onde eu aumento a compressão de um lado da vértebra e com isso eu cresço menos esse lado, e do lado onde eu tenho menor pressão eu acabo expandindo mais. Com o tempo, essas vértebras poderiam estar também acunhadas no desenvolvimento da criança. Então, não que a criança já venha muitas vezes com uma hemivértebra, como no caso da escoliose congênita, mas no processo de desenvolvimento da escoliose, pelo acúmulo de carga compressiva no corpo vertebral, ela pode acunhar algumas vértebras relacionadas à região apical da curvatura, pelo mecanismo aí de Reuter-Volkmann, pela lei de Reuter-Volkmann, assim como a gente falou que o disco também é ativo nesse processo, tá bom? Então ficamos hoje com uma patomecânica da escoliose idiopática, relacionando o acúmulo de carga compressiva no corpo da vértebra e a assimetria, carga no disco intervertebral, os efeitos disso na progressão de curvatura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima semana.